Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Ser terapeuta, muitas das vezes, é lidar com contratempos, então eu peço desculpa pela demora. Hoje eu tive um atendimento delicado e nós seguimos até esse horário, então agradeço a compreensão de todos. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje vamos falar de um tema muito gostoso, que é a automassagem, né, para melhor disposição. Então, tem alguns pontos que nós podemos utilizar. Tudo bem, Júnior? Boa noite, agradeço muito o convite, o espaço do Portal MIE, agradeço sempre por essa disponibilidade, agradeço a todos do Portal MIE, é um lugar muito profissional, sejam muito bem-vindos. E automassagem para melhorar a disposição. Muitos dos dias estamos cansados, indispostos, com preguiça, às vezes até mesmo um sentimentozinho ruim. E a automassagem ela ajuda muito a auxiliar a despertar o corpo, a despertar a mente, a tranquilizar as emoções. E ela atua com a disposição, né? É muito gostoso estimular a disposição para o nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, Akemi? Agradeço muito. A nossa quarta-feira começou muito ensolarada, né? Maravilhosa. Começamos com as sakuras, os hanamis. Então, eu tenho visto não só em Haiti, mas fotos no Japão todo, né? Poste suas fotos, né? Como que foi o seu dia aqui no Japão? Você já participou de um hanami? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Igor? Boa noite. Com a nossa semana corrida, com as nossas atividades muito atribuladas, esses pontos de automassagem eles podem ser aplicados para melhorar a disposição, melhorar a energia, melhorar a vitalidade, a busca de um bem-estar, né? Uma consciência corporal muito boa, muito gostosa. E você pode aplicar durante o seu dia, no momento que você acorda, no momento que você está um pouco mais cansado. Então, esses pontos de automassagem, eles ajudam a despertar a mente, a despertar as emoções, a trazer um ânimo, um fôlego novo para retomar as atividades. Tudo bem, Leonardo? Shalom. Como está? Tudo bem? E os pontos de automassagem, né, para melhor disposição, são pontos chaves que você pode utilizar para memória, para disposição no dia a dia, para bem-estar, para aquela sensação de fadiga, de cansaço. Então, você pode utilizar de diversas formas, né? Os pontos de automassagem são pontos chaves da medicina tradicional chinesa. Nós aplicamos para diversas situações no dia a dia. Então, aquele momento que você está um pouco mais cansado, um pouco mais fadigado, que você precisa daquele up, daquela energia, da busca da sua disposição, você pode aplicar, né, em qualquer momento, qualquer espaço e retomar o seu ânimo, a sua vitalidade. Então, são pontos de presente para vocês, para no meio do trabalho, no meio da rotina, aplicar para se sentir muito melhor. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar. Eu sou Mara Cordeiro, sou mestre em medicina tradicional chinesa, trabalho com processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Esses pontos são pontos que eu gosto bastante de trabalhar, acho que são muito importantes para se conhecer, para se aplicar no dia a dia, porque gera uma vitalidade muito grande, né? Gera uma disposição muito melhor. Então, nada melhor do que ter esses recursos para se aplicar no dia a dia e buscar essa saúde interna, né? Estimular o corpo a ter mais disposição, a se sentir mais feliz, a ter mais energia para a sua atividade diária. Tudo bem, Júnior? Seja muito bem-vindo, eu agradeço. Então, vamos lá, né? A automassagem, ela é uma autoaplicação, então você aplica em você esses pontos, e no momento que você aplica esses pontos, você começa a estimular o teu corpo, a tua mente, a gerar bons sentimentos. E quando você gera esses bons sentimentos, você desperta as tuas emoções para boas sensações. Isso vai gerando cada vez mais disposição, bem-estar, energia, né? Você consegue viver uma rotina com mais disposição. O que drena a nossa energia vital é o cansaço, o excesso de atividade, muito pensamento,
cansalamento, né? Uma rotina muito atribulada acaba drenando a energia, vai sentindo aquele cansaço, aquela fadiga, né? Vai gerando insônia, perde um pouco da disposição. E conforme nós vamos aplicando esses pontos, vai gerando um estímulo positivo no corpo e com isso uma resposta benéfica, uma resposta saudável. E todas as vezes que se estimula a saúde, que se estimula esses pontos, você sente mais disposição. Né? Boa noite, sejam muito bem-vindos. E esses pontos eu já trabalho com eles há mais de 5 anos, né? Eu gosto de passar muito para os pacientes, porque é um recurso que gera autonomia. Então você pode aplicar no dia a dia, né? O dia que você acordar mais cansado, mais indisposto, às vezes aquela preguiça, às vezes até ter a dificuldade de levantar da cama, sabe aquela falta de motivação. Você pode aplicar que esses pontos eles geram alegria, bem-estar, são pontos muito positivos. Tudo bem, Cleusa? Boa noite. De onde que vocês são? Tanto aqui do Japão quanto do Brasil. Esses pontos eu aprendi na China, né? Então eu tive uma oportunidade de ir para a China e eles aplicavam nos terapeutas antes de nós atendermos os pacientes. Então eles dizem que os terapeutas com boa saúde geram boa saúde para os pacientes. Por isso que nós buscamos implementar o nosso estilo de vida, né, como um processo terapêutico. Então, promover saúde ao terapeuta é promover saúde à pessoa. E quando a pessoa transforma em saúde, ela transforma a saúde da sua família, do seu meio. Então, a saúde, pela medicina tradicional chinesa, é uma rede, né? É um conhecimento que ela tem que ser trabalhado em conjunto. Né? Então, não adianta eu implementar a saúde se eu não sou saudável. Então, primeiro a se cuidar e ter saúde é o terapeuta. E aí a gente vai se conhecendo, conhecendo o sistema humano, conhecendo as técnicas, as teorias, a prática e desenvolvendo saúde com as pessoas. E é isso, forma um ciclo saudável. Tudo bem? Temos pessoas de Guma, muito bem-vindo, pessoal de Guma. 26 anos, Cleusa, que maravilhoso. Olha, eu tô no meu primeiro ano, estou apaixonada. Imagina você com 26 anos, que tudo de bom. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Bem-vinda, Simone Shibata. Eu tenho um grupo muito grande de estudos aí do Sul, sou apaixonada. Nossa, que pessoal maravilhoso. Kagawa, quem não conheço essa região. Sejam muito bem-vindos. A Virgínia de Gifu, perto aqui de Aichi, ok, bem-vindas. Osaka, poxa, Osaka é maravilhoso, né? O que você diz de morar em Osaka, né? A gente vai como turista, mas eu não conheço a vida em Osaka. Tudo bem, Júnior? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Juliana? Muito bem-vinda. Então, a saúde integral é quando nós nos transformamos em saúde, nós vivemos saúde. Tudo bem, Roberto? Sayatama. Onde é Sayatama? Você pode me explicar, por favor? Arigatou, tudo bem? Carapicuíba, São Paulo, pertinho. Minha família é de São José dos Campos, pertinho de vocês. Que delícia, eu sou de São José dos Campos, né? Morei muitos anos em São José, minha família é de São Bento de Sapucaí, interior de São Paulo, né? E agora estou aqui em Nagoya, em Aichi-ken, né? E morei uns anos na China e a automassagem era muito gostoso, porque com a automassagem nós aplicamos a teoria da medicina tradicional chinesa, da acupuntura no nosso corpo, no nosso organismo, né? E eles usavam um termo que eu achava muito interessante. Na China, eles dizem que o nosso corpo é a nossa autobiografia. Olha que lindo! O que quer dizer autobiografia? Tudo que nós vivemos é armazenado no nosso corpo em forma de memória. E conforme nós temos o potencial de acessar essas memórias no nosso corpo, através da automassagem ou através da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, a fitoterapia e a dietoterapia, nós acessamos a nossa história, né? Então,
Isso significa que esses pontos que nós vamos trabalhar, que é da automassagem, para gerar mais disposição, são pontos que nós acessamos a nossa história para nos gerar mais disposição. Nós ativamos no nosso corpo pontos que estimulam o bem-estar, a alegria, a felicidade, o entusiasmo, a disposição. Ele nos lembra naquele momento que nós estamos mais cansados, fadigados ou até mesmo estressados, que tem sim um motivo muito maior para nós podermos nos movimentar e viver. Então, os pontos da automassagem, para despertar esse potencial, para gerar essa maior disposição, ele trabalha nesse nosso metabolismo, nesse nosso corpo, nas nossas emoções. São seis em chinês, né? São seis os principais pontos que você aplica no seu organismo, no seu corpo, despertando essa memória, despertando essa percepção e te gerando esse canal maravilhoso, né? Para gerar essa disposição. E quem não quer se sentir bem, né? Quem não quer se assim, acordar, quem não quer se motivar, quem não quer se sentir bem, né? Quem não quer viver de uma forma mais saudável, com mais qualidade de vida. E como eu estava falando com vocês, na medicina tradicional chinesa, esses pontos eles são aplicados primeiro nos terapeutas, porque nós somos agentes da saúde, então nós precisamos viver de uma forma mais saudável e depois aplicar nos pacientes. Então nós ensinamos para as pessoas, ensino para vocês como aplicar para vocês gerarem essa saúde. E aí vocês se tornam saudáveis, a sua família se torna saudável, os seus amigos se tornam saudáveis, os seus colegas de trabalho se tornam saudáveis, e a gente vai formando essa rede. Nessa rede saudável, imagina uma rede de pessoas dispostas, de pessoas alegres, de pessoas com bem-estar, tendo como recurso o autoconhecimento, né? Que é estimular em si esses pontos tão interessantes. Então, esses 6 pontos, né, que são os pontos da disposição, eles trabalham com Shin. Shin, eu acredito que em chinês é coração, em japonês, como que fala coração, por favor? E nós acessamos o Shin, que é o coração. No coração, se diz o coração é a porta da mente. Então, nós precisamos acessar as nossas emoções para poder acessar a nossa disposição. Nós precisamos nos lembrar do que é ser feliz, é lembrar de como sermos dispostos para viver a disposição. Interessante isso, né? E tem pontos no nosso corpo que armazenam essas informações. Tem pontos que falam quando esse momento foi bom, vou guardar esse momento porque vale a pena ser lembrado. E quando nós liberamos esse ponto, o nosso corpo fala, memória está de volta, memória ativa, memória reativa. Né? E no dia a dia, o que acontece? Como as memórias são muito cansativas, estressantes, os nossos botões, as nossas memórias, são de alerta. Então, o convite da felicidade, o convite da disposição e do bem-estar tem que ser ativo, tem que ser consciente. Então, na consciência, nós vamos convidar o nosso corpo a ser feliz. Kokoro, ai que linda! Adorei. Coração em japonês é kokoro. Shin em chinês e kokoro em japonês. Ou shinjo. Adorei. Palavra nova, agradeço muito, obrigada. Então, no nosso shinjo, que é o nosso coração, no nosso Shin, é guardadas as nossas emoções. São guardadas, é uma caixa, né? É algo muito especial. É um lugar onde nós guardamos muitas emoções. E atrás do nosso coração, ou próximo ao nosso coração, tem todos os nossos órgãos, tem toda a nossa vida, não é verdade? E perto do coração tem a glândula, que é a pineal, que é uma glândula, existe uma glândula perto do coração que ela
acaba sendo despertada no nosso corpo. E esse despertar, ela acaba trazendo essa cura, trazendo essa função de ação no nosso organismo. E é nela que nós vamos atuar, é nela que nós vamos nos agir, né? Então vamos trabalhar a nossa cura através do nosso coração, né? Então nós vamos começar a trabalhar o nosso cardíaco através da nossa glândula thymus, através dessa glândula tão rica no nosso organismo. E quando nós ativamos o nosso timo, né, que é a nossa glândula, ele consegue liberar as emoções e nós conseguimos acessar essas grandes informações que nós temos no nosso coração, no nosso corpo. Então, são 6 esses pontos que nós vamos trabalhar, tá bom? Vocês já ouviram falar desses pontos? Vocês já ouviram falar que existem pontos para vocês melhorarem a disposição de vocês? Então, tá bem. Então, essa glândula, ela ativa todo o nosso organismo, né? Quando você sente o aperto no peito, um relaxar do peito, é o timo que realiza essa ação no nosso coração. E já tem bastante estudos dizendo sobre a função dessa glândula, né? Adorei, Cleusa, obrigada. Então, no sentido emoção, é Kokoro, e no sentido orgânico, vital, é Shinto. Perfeito, muito obrigada. Então, nós temos essa função no nosso organismo, né? Então, através desse ponto, você consegue estimular. Então, nós vamos começar a trabalhar o primeiro deles. Onde que você imagina que seja o primeiro ponto do coração, né? O primeiro ponto para a sua disposição e para o seu dia a dia. Nosso primeiro ponto é a ponta dos dedos, né? Então, são 5 pontos que você estimula. Você faz como se fosse uma garrinha e você estimula a mão oposta. E nesse momento você sente uma correntezinha vindo pro teu braço, tá? Primeiro ponto. Estimula, sentiu, relaxou. Estimula, relaxa. 5 vezes. Estimula, relaxa. E aí você troca as mãos, né? Estimula, relaxa. Como se você fosse gerar uma pressão contra a sua mão. E aí tem que sentir um calorzinho, tá? Todos os pontos de acupuntura, eles geram sensações. Então, olha, é aqui na ponta do dedo, tá? Então você tem que sentir uma sensação. Os pontos de acupuntura, eles são todos ativos. Você estimula e relaxa. Estimula e relaxa. Tem pessoas que sentem a mão, tem pessoas que sentem o pescoço, tem pessoas que sentem o peito, tá? São esses 3 tipos de sensações que acontecem quando ativa esses pontos. O que vocês sentiram? Esse daqui chama Ushi, que são 5 corações. Em japonês seria Kokoro, né? Go-Kokoro, que aí seriam os 5 corações. Kokoro. 5 corações de emoção. Você vê que aqui é uma aula de tudo, né? Nós aprendemos os pontos, nós aprendemos chinês, japonês. É uma troca muito rica, isso é muito bom. Todas as experiências e todos os encontros são trocas. E você relaxa. Percebe a sua sensação, né? Eu senti bastante aqui no pescoço, tem pessoas que sentem no coração, tem pessoas que sentem um calor, né? O importante é sempre sentir alguma sensação, perceber o que você está sentindo, né? Como que foi importante para você essa experiência, tá bom? Então, esses pontos, esses 5 pontos, eles
abrem o coração, eles abrem as sensações e eles permitem que nós entremos no nosso campo emocional, para nos gerar mais disposição, para nós recordarmos de como é bom ser feliz, né, de como é bom se sentir bem. O segundo ponto é o ponto do eu. Então, aqui debaixo da clavícula, aqui o ossinho da clavícula, aqui você aperta. Esse ponto ele é muito gostoso, principalmente quando você está cansado, aquela sensação de sono, bocejando. Olha que interessante, Cláudia, sentiu bastante calor na mão. Esse daqui, ele desperta, ele abre nos olhos, né? Olhos. Então, quando você aperta esse ponto, você começa a sentir a sua percepção nos olhos. Ele é um pontinho dolorido. Então, aqui está a sua clavícula. Abaixo dela, você coloca o teu dedo e você pressiona com bastante força. Você vai sentir como se fosse uma bolha. E aí, conforme você vai apertando, a bolha ela vai relaxando, relaxando, vai abrindo o teu peito e abrindo a tua visão. E isso traz aquela disposição, aquele ânimo, ele tira aquele cansaço da mente, aquele cansaço da visão. Sabe aquele dia que você está com o olho pesado, aquele cansaço? Olha que interessante esse ponto. Esse ponto eu acho fantástico. Ele é um dos melhores para trabalhar a disposição. Então, um dia você estiver cansado, bocejando, com uma preguiça, com uma moleza, você aperta aqui, que é do eu sou. Então, quando eu sou uma pessoa muito legal, né? Eu sou uma pessoa muito forte, eu me reconheço. Então, quando eu aperto, eu me desperto, né? Opa, quem eu sou? E o corpo fica feliz com esse ponto, né? Aí você aperta, você pode massagear esse ponto para ir liberando. Não é gostoso? Não parece que abre o peito, aumenta a respiração, relaxa a visão. Esses pontos, eles são muito bons. Esse segundo ponto, ele trabalha com o ponto, com a emoção, né? Do controle entre quem eu sou e quem eu acho que eu sou. Então, quando eu controlo quem eu acho que eu sou, eu vivo quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa. E quando eu ativo esse ponto, né, que é do eu, ele traz um bem-estar, um relaxamento muito gostoso, né? Então, como que vocês se sentiram no eu? Como que foi se despertar dessa sensação, dessa percepção pessoal? Eu sou, né? Principalmente com esses dois dedos. Então, primeiro nós ativamos as 5 circulações, as 5 emoções, as 5 sensações, corações. Primeiro é o eu. O eu, ele trabalha com os pontos do pulmão, que é o da respiração. Então, meu primeiro ato de vida é a respiração. Quando eu faço esse ponto, eu respiro, eu trago meu fôlego, eu trago a minha vida e eu retomo a lembrança de quem eu sou e eu fico mais disposto a viver quem eu sou. E aí eu vivo com mais disposição. Não é bonito? Toda a história, até mesmo do ponto, é muito interessante, né? O segundo ponto é o ponto, o GB20, né? Que é um ponto da vesícula. O ponto da vesícula é aquele ponto quando você fica com azia, fica com o estômago pesado, quando a sua digestão não está muito legal. E quando você aperta, quando você estimula esse ponto, o seu corpo ele começa a absorver mais as suas energias, começa a absorver mais nutrientes. Ele começa a ter um gasto maior de energia, e aí a gente diminui a vontade de comer doce. Então, quando a gente precisa de mais energia, o que que o nosso corpo faz? Lembra logo do doce, né? Então, se eu tô cansado, se eu tô naquelas 5 horas da tarde, se eu almoço daquela moleza, o meu corpo pensa no doce. E eu posso falar para ele, temos um ponto aqui, que aí é esse ponto da vesícula, ele é aqui na nuca. E aí você aperta bem forte ele. E você tem que apertar até salivar, tá bem? Então, vai apertando, vai estimulando bem esse ponto. Começou a salivar?
Começou a salivar que esse ponto começou a funcionar. Então, começou a salivar. Aí, o que acontece? O seu corpo ele começa a absorver endorfina. E aí, você não precisa comer doce, viu? Você pode emagrecer com esse ponto. Estimula esse ponto. Você pode fazer massagem, tá? Em sentidos opostos. O importante é salivar. Você só sente a ação do ponto na ponta da nuca se estiver salivando. Se não estiver salivando, esse ponto não está agindo. Começou a salivar? Começou a sentir? Bacana. Isso mesmo. Começou a salivar é quando esse ponto começa a agir. Então aqui o seu corpo ele começa a absorver os bons nutrientes, isso te dá força física, te dá força mental, você fica com mais disposição, você fica com mais atividade, você fica mais produtivo, tá? Então vamos lá mais uma vez, ativamos os nossos corpos, as 5 emoções, né? As 5 funções, Kokokorô, né? Ou o Wushin, que é 5 em chinês, 5 corações, 5 emoções, né? Trabalhamos com o eu no pulmão, abrindo, né? Quem eu sou. O segundo ponto é a vesícula, que eu trabalho, né? A parte da digestão, da absorção de nutrientes, da salivação, ok? Então aqui nós fomos em 3 pontos. O terceiro, vou colocar o cabelo aqui atrás. Quarto, né, ponto é o ápice da orelha. O ápice da orelha, sabe quando você fala, nossa, tem alguém falando de mim que tá quente? Na verdade, quando a gente pensa demais, ele esquenta. Ou seja, o nosso sangue subiu todo para a cabeça, né? Então, se eu estou pensando muito, o que acontece? Meu sangue, ele acende. E ele vem pro ápice da orelha. E aí você fala, nossa, minha orelha tá quente. Mas não é alguém falando mal de você. É a sua circulação toda vindo para a sua cabeça, porque ela precisa pensar. Então, o que você faz? Você vai apertar o ápice da orelha. Você vai apertar o ápice da orelha. Apertar como se fosse puxão de orelha. Aperta, né, a orelha e relaxa. Aperta, fica 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Aperta, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Aperta, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Quando você faz isso, relaxa todo o seu corpo, né? Você tem que apertar e sentir um relaxamento aqui, olha, no teu pescoço, no teu peito, no teu braço, tá bom? Quando você faz esse pontinho, você libera a sua circulação. E aí, quanto mais você aperta, mais relaxa o teu corpo. Quanto mais você aperta, mais relaxa o teu corpo, tá bom? Então, nosso quarto ponto é o ápice da orelha. E quando você dá esse puxãozinho de orelha, você libera a tua circulação e gera um relaxamento muito gostoso. Então, você fica disposta e também fica relaxado. Você se sente bem, você fica mais produtivo, mais criativo, você consegue viver um momento com tranquilidade, né? Então, se você está se sentindo com falta de disposição por estresse, quando você aperta, você relaxa, você tem essa sensação de bem-estar. Tudo bem, né, Luz? Como que está sendo esses pontinhos para vocês? Como que vocês estão se sentindo aplicando esses pontos? Né? Nós já fizemos 4 pontos e como que tem sido? Tá mais disposto? Tá relaxado? Tá se sentindo bem? Como que tá sendo essa experiência? Me conta um pouquinho. Cascavel, muito bem, muito obrigada. Gratidão imensa pela sua presença. Fico muito contente de você estar presente online. Foi um bom encontro, gratidão. Né, nós passamos alguns pontos, né, para disposição. O primeiro foi
ativação dos pontos, né? Esse daqui é o Wushin, que são 5 corações, né? Em japonês nós aprendemos hoje, né? Que foi Gokokuro, que é ativa as emoções. O segundo ponto foi ativação do eu, que é estímulo no peito, né? Que é abaixo da clavícula. Esse ponto é um ponto de trabalho quem eu sou, a minha interpretação, a minha parte respiratória, o meu ser. Então é um ponto muito gostoso de estimular, muito positivo, gera uma disposição, um autoconhecimento, né? Então, aqui embaixo a clavícula. O nosso terceiro ponto foi para a vesícula, na parte posterior, né? E aí você faz essa massagem, conforme vai fazendo a massagem, vai salivando, porque ele atua na absorção da energia vital, na absorção dos bons nutrientes. E aí você se sente mais vitalizado, se sente mais disposto, o seu corpo fica pleno, tá bem? E aí, o nosso quarto ponto foi a massagem no ápice da orelha, porque quando a gente pensa demais, está muito ativo, o que acontece? A nossa energia, a nossa mente, o nosso sangue, ele sobe, e é onde a orelha fica quente. E eu até achei interessante, porque tem pessoas que falam, minha orelha está quente, tem alguém falando mal de mim. E não é, porque na verdade, quando sobe o nosso sangue, o nosso rosto fica quente e a nossa orelha fica quente. E aí o que a gente faz? Um balde de água fria. A gente aperta a orelha e deixa o nosso corpo responder. Boa, né, Juliana? Mais simples do que a gente imagina, né? Eu lembro que eu fiz um curso no Brasil há uns 8 anos atrás, que o palestrante falou que se a gente fosse dar um chute na bunda de quem causa os nossos problemas, a gente ficaria sem sentar uma semana. E eu demorei para entender isso, mas é realmente, quando a gente acha que é o outro, pode esperar que é a gente que está aprontando com a gente mesmo. Não tem ninguém que se sabote mais do que nós mesmos, não é verdade? Então, aperta esses pontinhos aqui do ápice da orelha e traz esse relaxamento, né? Aperta e faz esse boom. Não é? A gente tem que dar risada, porque faz parte da realidade, né? Então, o autoconhecimento transforma, né? Então, é importante a gente conhecer, nos conhecermos, saber como o nosso corpo reage. E simples assim, né? Boa noite, Ana Regina, tudo bom? Hoje nós estamos falando, né, de pontos para... Hoje nós estamos falando de pontos de automassagem que nós trabalhamos na medicina tradicional chinesa para despertar mais as boas emoções e gerar disposição. Na medicina tradicional chinesa, nós validamos que nós temos que gerar saúde, promover saúde. Então, primeiro os terapeutas são iniciados a essa técnica, né, que são 6 pontos, para trabalhar essa disposição, para nós termos condições de promover saúde. E esses 6 principais pontos, ele ativa uma memória biográfica, que é a história que nós temos no nosso corpo para promover saúde, para lembrarmos de sermos felizes, de lembrarmos os nossos momentos de bem-estar e reproduzir essa disposição. Os primeiros pontos são esses 5 pontos, né, que é o Wushin. Então, são U de 5, Shin de coração. Em japonês é Gokokuro, que acabamos de aprender, tá? Quando você pressiona esses pontos, você tem que sentir um relaxamento no teu braço. Então, se você está estimulando, você sente esse relaxamento vir para o teu braço. Você sente essa energia vir para o teu peito, para a tua voz, para a tua mente. Então, os pontos de acupuntura, eles são ativos e você tem que fazer e sentir a reação deles, tá? Então, você pressiona 10 segundos, pressiona 10 segundos durante 5 vezes em cada mão, tá? E vai percebendo no seu corpo qual é a sensação, qual é a resposta, tá
bem? Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é o eu do pulmão, do coração, né? Que aí você sente o eu é abaixo da clavícula e você pressiona, né? Se é importante a respiração, sim, é sempre muito importante a respiração, né? Eu tenho o costume, já é uma prática pela experiência, mas é uma prática que precisa ser feita, de respirar no momento que você realiza qualquer atividade, né? Então, convido você a sentar com os dois pés no chão, com o quadril bem acoplado, né? Bem relaxado na cadeira, no banco que você estiver, a coluna ereta, né? Com os braços relaxados e soltos, né? Se você pensar, a nossa automassagem, ela é com o nosso corpo, né? Os braços, eles têm que ter um livre movimento e as bases dos pés bem estáveis, tá bem? Então, para realizar a automassagem, para realizar a melhor disposição, para estimular o corpo, essa postura é ideal, né? Então, para realizar essa automassagem, esse bem-estar, é importante estar com os dois pés bem acoplados no chão, bem aportados, sentir um relaxamento das suas pernas, sentir o teu quadril, né, bem relaxado, bem apoiado na cadeira, sentir a tua coluna, né, com bastante movimento, sentir os teus braços soltos e relaxados. A respiração é abdominal, então eu falo sempre com a respiração abdominal, tá bem? Então, preste atenção na sua respiração abdominal, inspira, preenche o abdômen, solta o ar. E aí você fica com o braço mais leve, mais solto para realizar a automassagem, tá bem? Então, são 6 os pontos, né? Que são os pontos que nós ativamos os nossos órgãos, as nossas emoções. E a partir daí, nós despertamos o nosso corpo físico a lembrar das nossas emoções e a lembrar dos nossos bons momentos. E quando nós lembramos desses bons momentos, nós geramos essa saúde, tá bem? Então, trabalhando esses pontos, né, que são das mãos, o do eu, a da vesícula, o do ápice, o quinto ponto é na cabeça. O principal ponto é o dedão, né, ele vai ficar acima da orelha, mas no crânio. Você segura as tuas mãos na sua parte superior e você pressiona e relaxa. 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 Quando você fizer esses pontos, você vai trabalhar um relaxamento da tua cabeça, você vai realizar um relaxamento da tua nuca e você vai trazer uma tonificação, né, que é uma nutrição vascular para a tua mente. O cérebro, a caixa craniana, ela é extremamente flexível. E essa flexibilidade da nossa caixa craniana permite que ela receba esse estímulo externo. Então, quando eu faço esse estímulo, eu aumento a pressão intracraniana e eu relaxo. Então, eu trago um mar de nutrição vital, que é o sangue, para o meu cérebro. Então, eu consigo despertar, eu consigo aumentar o fluxo de sangue, aumentar o fluxo de oxigênio. E meu cérebro ele fica mais leve. Você vai sentir a mente um pouco flutuante, mas porque como entra muito oxigênio é ar e ele é leve. Então deixa a mente muito mais leve, né? Então eu vou fazer uma vez com vocês. Olha, você pressiona bem. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Não vem
pela parte posterior uma onda quente, uma onda de calor, e depois ela fica fria. O calor é o sangue, o fresco é o oxigênio. Sentiu? Vamos lá mais uma vez. Pressiona, 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 pressiona. Relaxou. Vem um ar quentinho e depois mais fresco. Primeiro sangue, segundo oxigenação. Tá bem? Como que você sentiu com esse ponto? Algumas pessoas tendem a sentir um pouco de tontura. Por quê? Porque relaxa e aumenta muito o oxigênio na cabeça. Então, tem algumas pessoas que podem se sentir um pouco com vertigem, mas depois vai se sentindo melhor, porque alivia a mente, deixa a mente mais clara, mais límpida, ela aumenta a circulação, traz um relaxamento mental muito grande. Então, eu tenho muitas pessoas que não conseguem fazer a meditação. E quando elas não entram diretamente na meditação, nós podemos realizar esses pontos, né? E depois entrar com a meditação. Porque aí o corpo ele fica mais leve, fica com menos influências e turbulências, e aí a gente consegue entrar de uma forma mais tranquila na meditação. Pode, nossa, para enxaqueca, Deluz, é maravilhoso. Por quê? Porque a enxaqueca, ela diminui o fluxo de oxigênio no nosso cérebro, né? E ela entra num padrão de crise onde ela fica muito estimulada, né? Ou seja, os ciclos eles ficam muito curtos de pensamento. Isso gera um estresse cerebral muito grande. Quando você faz esse ponto, você vai gerar um relaxamento no seu cérebro. Inclusive vai te gerar um sono muito gostoso, que eu recomendo você após essa terapia descansar, né? Mas faça sempre em forma preventiva, né? Então você pode fazer esse ponto todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Para quem tem enxaqueca, tanto esse como outros arquivos que depois eu passo para você, você pode utilizar, porque são muito positivos, né? Você fez, como que você se sentiu com esse ponto? Gente, desculpa da voz, hoje eu acordei, hoje eu tô atendendo desde as 6 horas da manhã, né? Então foi falando o dia todo, foi bem intenso o dia, e a voz ela tá um pouquinho cansada, tá bom? Mas eu acho que está bem para vocês, né? Estão me escutando bem? Ah, então tá bom. Gomena sai, né? Mas hoje o dia foi bem intenso. Mas eu tô falando bem, tô fazendo o meu melhor, né? Agora espero a compreensão de vocês, tá? Mas então, o nosso último ponto, ele é um ponto que vocês podem utilizar em pontos de emergência, ou seja, quando você fala, não consigo levantar da minha cama, hoje eu tô super desmotivado, o que que eu vou fazer do meu dia hoje? Aquele ponto, ele é um ponto emergencial mesmo, ele é um ponto que assim, quando você não sabe o que você vai fazer, você aperta esse pontinho, tá bom? Esse ponto, ele é no punho, né? Inclusive, eu já utilizei esse ponto para trazer pessoas que estavam ou desmaiadas, ou assim, desacordadas, ou com crise de histeria, que é uma crise muito intensa, tá? Então, esse ponto, ele é um ponto maravilhoso para aquele dia que você precisa acordar, realizar, ter disposição a todo preço. Tipo, hoje eu preciso levantar da cama, hoje eu preciso fazer minhas coisas, hoje eu preciso de atividade para o meu dia. E aí você aplica esse ponto. Ele é entre aqui o punho, né? Você vai pegar a ponta do teu dedão. Esse é um ponto que você tem que fazer um pouco mais forte, tá? E você vai fazendo esse movimento aqui, olha. O seu punho. Então, você vai pegar aqui bem no meio e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai fazendo essa massagem.
Aqui você tem que ter a sensação de um relaxamento em todo o seu corpo. Ele é forte, tá? Você aperta forte. Eu preciso dessa disposição para o meu dia. Você aperta forte. Por quê? Porque esse ponto, ele atua dentro do cérebro. Então, ele é como se fosse um estímulo vital, tá? Ele é muito forte. Então, aqui, você pressiona esse ponto, segura o punho e faz esse movimento. E você vai fazendo esse movimento até você sentir um calor no seu corpo todo. Tá sentindo? Começou a sentir do lado que você tá fazendo? Relaxou, veio pro outro punho, a mesma coisa, segurou. Tá sentindo? Ele traz um calor no lado do corpo. Dependendo da energia vital, ele vai para o lado oposto e vem para o corpo todo. Mas você vai fazendo até esquentar, tá? Pressiona firme. Né? A acupuntura ela tem que ser sentida, a acupuntura ela tem que ser vivida. Esses pontos são incríveis, né? E esses são esses 6 maravilhosos pontos para disposição. Agora está todo mundo disposto, todo mundo criativo, né? Às 9h15 da noite. E o que vocês vão fazer com essa energia toda, com essa criatividade toda, com essa disposição toda, né? Não é uma sensação muito gostosa? Não parece que vitaliza, não parece que o sangue flui muito melhor, não parece que a disposição está muito melhor? Como que vocês estão sentindo? Imagina, imagina, é um prazer imenso. Esse ponto, ele ativa a nossa saúde vital, ele traz a disposição, esses pontos, eles despertam o nosso melhor. Então, tudo isso que você sentiu foi uma própria experiência, foi o nível de disposição e felicidade que o teu corpo, né, durante toda a sua vida armazenou e você só acessou esses pontos maravilhosos, esses pontos internos, essa memória interna. Então, tudo isso que você acessou é simplesmente teu. Não é lindo, não é maravilhoso ter esse poder interno, ter esse potencial interno? Então, eu sempre digo que a medicina tradicional chinesa é autoconhecimento, é conhecer forças que talvez só apenas durante o processo você descubra, né? Imagina, Juliana, imagina, Mônica. Tudo bem? Planejar as suas aulas, que delícia, Gláucia, que delícia, ótimo dia, tudo de bom para você, né? Que ótimo, Adriana, fico muito contente, né? Aplique, aproveita bastante esses pontos, anotem eles para você passar durante o seu dia com essas informações, né? Compartilhe saúde, né? Compartilhe esse vídeo, multiplique saúde, né? Entre em contato comigo para o que precisar. Mas eu gostaria de repassar esses pontos com vocês, né? Eu acho que é muito importante. Então, são 6 pontos para automassagem, para uma melhor disposição, para gerar mais bem-estar. Através desses pontos se gera autoconhecimento, você consegue acessar a tua vitalidade interna. Pela medicina tradicional chinesa, o nosso corpo é um campo bibliográfico, ou seja, todas as informações que nós vivemos são armazenadas no nosso corpo. E através desses 6 principais pontos, nós conseguimos despertar o nosso corpo, despertar a nossa mente, despertar as nossas emoções. Nós atuamos com o coração como órgão físico, com o timo como órgão vibracional e com as nossas emoções, porque o coração, pela medicina tradicional chinesa, é a casa da mente. Então, tudo que nós pensamos se torna emoção. E através desses 6 pontos, nós tornamos disposição, vitalidade.
né? Para realizar essa atividade, nós precisamos estar bem sentados, estar bem relaxados, com uma boa postura. Então, convido você a colocar os seus 2 pés no chão, a se sentar de uma forma confortável, sentir a tua postura, a tua coluna, perceber o teu corpo, né? A tua autopercepção, a sua autoconsciência, perceber as tuas emoções, liberar o teu braço, que vai ser a sua ferramenta para acessar essas emoções, tá bom? E gerar mais disposição no seu dia a dia, gerar bem-estar, buscar qualidade de vida e felicidade. Disposição é automotivação, é você acessar o seu melhor para viver um bom dia, né? Esses pontos na medicina tradicional chinesa são ensinados para os terapeutas. Nós precisamos viver saúde antes de aplicar saúde. Então, nós aprendemos esses pontos, aplicamos esses pontos, nós nos vitalizamos para trabalhar a saúde, para realizar os atendimentos e também passar para os pacientes essa forma de gerar autonomia para você poder aplicar no seu dia a dia e também se sentir mais disposto. Então, saúde gera saúde. Então, você pode passar para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares e multiplicar essa saúde também entre vocês. Então, são esses 6 principais pontos que geram disposição, ânimo, alegria, né? E ajudam nesse bem-estar. Nós vamos despertar o nosso corpo, nós vamos despertar as nossas emoções, viver esse bem-estar, tá bem? O primeiro ponto é um ponto que nós trabalhamos a ativação das 5 emoções. Então, são esses 5 pontos, que é Go, Kokoro, né? Que são 5 emoções cardíacas, como foi ensinado aqui pelo pessoal, ou Woshin, que são 5 corações, pela medicina tradicional chinesa. Então, a gente também aprende chinês e japonês na nossa aula, não é verdade? Todos os pontos de acupuntura, eles têm que ser sentidos. Então, nós vamos realizar a prática e você busca em você essas sensações, para a gente poder passar para o próximo ponto, ok? Então, primeiro você posiciona as mãos, né? E uma mão pinça a outra. E você pressiona, tá? Aqui na ponta. É esse movimento aqui. E aí você pressiona. E você tem que sentir, né? Um relaxamento, um alívio, ou no teu peito, ou na garganta, ou na cabeça. Você tem que sentir um calor ou algo no seu braço, porque nós estamos ativando o nosso corpo. Então, pressione 10 segundos, 5 vezes em cada mão, né? Isso. Começou a esquentar, começou a sentir e vai liberando. Eu sinto mais a minha garganta. Tem pessoas que sentem mais o coração, tem pessoas que sentem mais a nuca, tem pessoas que sentem um calor no braço. Então, cada um tem a sua sensação. Tem pessoas que sentem todo o membro, todo o corpo, e tudo bem, ok? Então, esse ponto ele inicia o nosso tratamento. O segundo ponto é o ponto do eu. Ele é bem abaixo aqui da clavícula. Você coloca o dedo, localiza a sua clavícula, coloca os seus 2 dedos aqui embaixo. Ele é o ponto do eu sou. Ele é um ponto um pouco dolorido também, então você vai pressionar e vai massagear. E esse ponto ele abre o ponto da vista. Então ele trabalha relaxando a visão, relaxando a musculatura. Ele trabalha com o ponto do eu sou, então ele aumenta a respiração e relaxa a visão. A visão ele trabalha numa questão de tirar a ilusão de quem eu acho que eu sou para viver quem eu sou. Então ele clareia a mente, a vista e ele relaxa o peito. A respiração é vida. Então quando eu sou quem eu sou, eu fico leve. Então você pode pressionar esse ponto para relaxar, tá bem? Pressiona
Esse ponto você pode sentir ele bem doloroso, mas ele relaxa a musculatura do peito, da vista, e ele traz mais disposição, ele traz aquele relaxamento da vista, ele traz uma maior facilidade de fala, ele traz um despertar das emoções, então você fica mais animado para realizar suas atividades do dia a dia, né? Você fica mais ativo, você fica com uma visão muito mais ampla, com mais criatividade, com mais entusiasmo. Ele é um ponto assim bem diversificado, né? Ele trabalha com bastante sensações. Então você vai falar, nossa, eu tenho todas essas ideias, e você consegue despertar nesse ponto, tá bom? O nosso terceiro ponto é o ponto da vesícula biliar, né? E eu citei o exemplo que eu acho muito interessante, que é quando você está cansado, desanimado e você fica com vontade de comer doce. Sabe aquelas 5 horas da tarde que você já começa a pensar em doce, em chocolate, você precisa comer alguma coisa para te dar mais energia? Esse ponto, ele auxilia com essa disposição, porque ele absorve os bons nutrientes. Então, você absorve os bons nutrientes, você fica com mais disposição e menos vontade de comer doce. Então, você, inclusive, emagrece, porque você tira aquela ansiedade emocional, né? Você fica com mais disposição, porque o teu corpo vai utilizar sua própria energia vital. E aí você diminui a vontade de comer doce e se sente muito melhor, tá bom? Então, esse ponto, ele é na ponta da nuca, tá? Vou virar aqui para vocês verem. Aqui na nuca. E esse ponto, vocês pressionam bastante e fazem massagem. Tudo bem? Como que vocês estão se sentindo? E aí você faz essa massagem e você tem que fazer a massagem até você salivar, porque esse ponto ele só funciona com a salivação, porque é quando o corpo ele consegue absorver a própria energia vital sem precisar do consumo de doce. Olha, eu já comecei a salivar, vocês estão salivando? Então, quando começar a salivar, você relaxa esse ponto e você faz 5 vezes de 10 segundos a aplicação desse ponto. E aí o seu corpo ele vai sentir muito mais forte, muito mais vitalizado, você vai sentir mais disposição para fazer suas atividades do dia a dia, você vai sentir muito mais ânimo, né? Você vai diminuir a alimentação gordurosa, né? E você vai sentir muito mais feliz, porque quando você absorve endorfina e serotonina. E aí o teu corpo ele fica muito mais relaxado, muito mais disposto, o teu sono melhora muito mais. Então, aplicar esse ponto é trazer aquele gostinho do chocolate, do docinho, da massa, sem precisar comê-los para se sentir bem, tá bom? Mais uma vez. Então, aquela hora que você estiver morrendo de vontade de atacar um chocolate, você faz esse pontinho, você vai ficar com mais disposição, não vai precisar atacar a barrinha de chocolate, tá bom? Começou a salivar, pode parar. Vocês estão sentindo o efeito do ponto? Vocês estão sentindo o efeito do seu corpo? Como que vocês estão se sentindo? Né? Coloque aqui para mim, vai ser muito importante saber dessa percepção de vocês, tá ok? Mais um ponto que eu vou passar, esse ponto é do ápice da orelha. Todas as vezes que nós pensamos demais, a nossa circulação, ela sobe. E quando a nossa circulação sobe, a nossa mente, ela fica muito cheia e o nosso corpo, o nosso rosto, a nossa orelha fica vermelha. E um exemplo que eu acho muito interessante de falar é que quando a gente fica com a orelha vermelha, a gente acha que alguém está falando mal da gente. E não é nada disso. É muito pensamento. Então, quando você pensa demais, a sua circulação sobe para a tua mente e aqui o teu cérebro, a tua cabeça fica vermelhinha. Então, é melhor fazer o seu balde de água fria, fazer o seu relaxamento para poder liberar. Não é ninguém falando mal de você, mas sim esse excesso de circulação que está borbulhando na mente. Então, esse ponto, que é o do ápice da orelha,
ele faz exatamente esse relaxamento, ele faz esse balde de água fria, ele faz esse bem-estar, tirar as coisas todas da cabeça e liberar para o corpo. Sabe aquele relaxamento que você fala, nossa, eu só preciso relaxar, trabalhar as minhas ideias, tirar esse excesso de pensamento. Eu trabalho muito esse ponto para as pessoas que não conseguem concentração, que não conseguem realizar a meditação, ou que fica com aquele mindstorm muito grande, que é excesso de pensamento. Pega na ponta da orelha e pressiona, 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 até você sentir o seu corpo todo relaxado. Sentiu, soltou. Pega na ponta da orelha. Pressiona, 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 pressiona e relaxa. Diminuiu? Sentiu a pressão? Faz como quando a gente pressiona, a gente traz toda a circulação e a hora que solta, solta todo o corpo. O corpo sente um relaxamento geral. E isso traz uma sensação muito de leveza, sabe? Aquele de aportar, de colocar os pés no chão, de falar, nossa, passou todo aquele borbulho da mente. Esse ponto é fantástico. Ficou com muito pensamento, orelhinha vermelha, pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Relaxou, se sentiu bem, tirou aquele calor do corpo. Como que foi? Maravilhoso, né? Sentir os pontos de acupuntura funcionando é a coisa mais fantástica, porque vocês veem que é real e é incrível, principalmente cada um de nós podemos acessar isso. Não é maravilhoso? Eu vou passar um ponto para vocês que ele é muito bom, né, para as pessoas que têm cefaleia, mente muito agitada. E ele traz uma disposição, por exemplo, se você tem um trabalho para entregar, se você está trabalhando numa ideia, se você tem um projeto novo, se você está em um processo de descoberta, se você está acompanhando o filho na escola, independente do que você estiver fazendo, esse ponto ele traz disposição, criatividade e ele traz assim, uma sensação maravilhosa mental. Em cima da orelha, ao lado dela, no crânio, você pressiona com o dedão e segura aqui. A força é no dedão, tá bem? E aí você segura, pressiona, 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 pressiona. Preste atenção na sua mente, no seu crânio, que aí eu já vou explicar a função desse ponto. Pressiona, pressiona, pressiona. Pressiona 10 segundos. O nosso crânio, ele é cheio de placas sobrepostas. E ele é extremamente flexível. Então, quando nós pressionamos, nós aumentamos a pressão interna no nosso cérebro. E quando nós relaxamos, aumenta a circulação no nosso cérebro. Então, nós trazemos uma alta quantidade de sangue, de oxigênio. Inicia com uma onda quente, que é a circulação sanguínea, e depois fica com uma sensação leve, inclusive fria, por causa do oxigênio do O2, do ar. O ar ele não é leve, ele não é fresco. Então essa pressão ele gera uma sensação tão gostosa, porque ele limpa a mente e oxigena. E ele trabalha num processo de relaxamento, de disposição, de criatividade, de entusiasmo. Ele expande a consciência, abrindo os nossos canais de nutrição vital cerebral. Então, quando você pressiona, agora vocês prestem atenção na sensação. Pressiona, pressiona, pressiona. Relaxa. Sente que primeiro vem um ar quente e depois ele dispersa em um ar mais frio, que aí é a oxigenação, né? Quando o nosso corpo absorve a oxigenação, ele dá uma sensaçãozinha, ele gera essa sensação mais refrescante, né? Então, para a pessoa que tem cefaleia, que tem estresse, cansaço, insônia, traz uma disposição, uma criatividade. Se você tem um trabalho que é sempre a mesma coisa, uma rotina, é muito puxado, você aplica esses pontos e você
Abre a tua mente, abre os seus pensamentos, né? E é normal aplicar esses pontos de sentir sono, se isso for o seu relaxamento. Então, se a mente estiver muito agitada, você vai sentir sono, vai sentir relaxamento, porque vai auxiliar no relaxamento do seu corpo. E agora esse ponto que a gente vai fazer, ele é um ponto que ele vai te tirar da cama. Aquele dia que você estiver cansado, aquele dia que você não estiver motivado, aquele dia que você não sente vontade de sair da cama, aquele dia que o seu corpo estiver mais pesado do que tudo, ou, né, agora você fez os pontos e teve um dia agitado e está relaxando, esse ponto ele vai trazer esse calor, esse dinamismo, ele vai trazer essa força interna que ela é incrível para você utilizar, tá bom? Você vai trabalhar. Esse ponto ele parece um coraçãozinho, né? Ele é um ponto muito especial. Aqui, tá bom? Então você pressiona esse ponto com o dedão, segura bem bonitinho, mãozinha japonesa nesse ponto, e você vai apertar bem forte, mas bem forte mesmo, tá? O seu punho. E vai fazer um movimento assim, olha, de relaxamento. E vai apertando. Começou a sentir esse calor no seu corpo, começou a sentir essa onda de energia no teu corpo. Pode apertar mais forte, não tem problema, tá? Vai sentindo esse movimento do punho. Olha, o rosto já esquentou, pescoço, braço, perna. Exato. Esse ponto, ele desperta o nosso corpo. Ele manda um sinal direto para o cérebro e desperta. Eu já trabalhei esse ponto com pessoas desmaiadas, com pessoas com crises histéricas, com pessoas com crises convulsivas. Esse ponto, ele é fantástico para levantar, para se ter disposição, para arrasar no seu dia. Utilize que ele vai trazer esse up, essa energia positiva para a tua vida, a tua felicidade. Ele traz a força do eu, tá bom? Aqui, né, outro braço. Você pressiona 10 segundos, 5 vezes cada lado, tá bom? Aqui. Mãozinha japonesa, bonitinha. Pressiona e vai mexendo tua mão. E vai mexendo. Vai relaxando. Começou a sentir esse calor. Começou a sentir essa disposição. No aeroporto, em avião, quantas vezes no avião eu já não fiz esse ponto em pessoas que desmaiavam, que tinham crises durante o voo. Quando a pessoa sente mal no avião, agora você coloca essa mãozinha, segura, você vai ver, vai ser super tranquilo. Tá sentindo esse calor, essa disposição? Como está sendo? Não é delicioso esses pontos? Se sentiram mais dispostos, se sentiram mais despertos, se sentiram mais alegres, se sentiram mais vivos com esses pontos? Me digam, como que foi a experiência de vocês? Como que foi a experiência de se sentir, de sentir essa ativação no seu corpo, de sentir a efetividade da acupuntura com vocês? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, que ótimo, fico super feliz. Olha, que vocês aproveitem muito essas informações, apliquem muito em vocês, apliquem no seu dia a dia, apliquem no dia que você estiver cansado. Eu sugiro, né, sempre aplicar de forma preventiva, né? Então, assim, todos os dias de manhã, ou no momento que você acordar, você aplica esses pontos no meio do dia, do serviço, para manter a elevação da sua energia, para manter a elevação do seu ânimo, para você manter a sua disposição, né? No final do dia, antes de chegar em casa, para você chegar em casa bem, para você chegar em casa disposto, para você ter ânimo para fazer as coisas que você gosta, para ficar com as pessoas que você ama, para ter bons momentos. Façam sempre esses pontos para disposição, que você vai ver como que vai mudar o tom do seu dia,
como que você pode vencer uma depressão, como você pode controlar uma ansiedade, como você pode descobrir a sua felicidade através de você, tá bem? Então, aproveitem, se conheçam, se busquem e busquem essa aplicação diária, né? Autocuidado é um processo diário, é um hábito positivo a ser construído na sua vida e no seu dia a dia. Tá bem? Como estão se sentindo? Me conta um pouquinho. Eu tô super animada e tô bem relaxada. Olha que privilégio sentir ânimo e relaxamento na mesma frase. Como que vocês estão se sentindo? Porque geralmente ou o ânimo vem sozinho ou o relaxamento vem sozinho. Mas quando você integra essas duas funções, é uma sensação única, é super diferente, não é verdade? Me conta um pouquinho, como que foi a experiência? De se sentir relaxado e animado, despertado, com disposição numa única frase. Tudo bom, Gracete? Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Adriana. Obrigada, Virgínia, pela sua presença. Sejam muito bem-vindos. É uma delícia estarmos conectados no mundo todo, né? Eu acho que isso é um privilégio. Do Japão ao Brasil, pela Europa, muito bacana. O ponto do punho, sim, Lígia. Então, o ponto do punho, aqui o punho, né? Aqui é a articulação do punho. Aqui tem essa bordinha, a gente chama isso daqui do coração também, né? Então, aqui é o coração. Você pressiona. Aqui o polegar e aqui a mão japonesa bonitinha, tá? As chinesas também fazem. Isso aqui é medicina chinesa, tá? Então, pressionou. E você vai fazendo. Você pressiona muito forte esse ponto. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Esse é um ponto. Eu não. Assim, aqui a gente aplica com agulha. Eu aplico com agulha. Se você puder fazer com a unha, ok. Se, aqui, ó. É um buraquinho, olha. Você faz assim e cai no buraquinho. Mão, cai no buraquinho. Encontrou o ponto? Pode só colocar ok para saber. Ok, encontrou o ponto. Ele é um ponto doloridinho, mas ele é um ponto com resultado que vale a pena. E aí você faz esse movimento, tá? E conforme você vai fazendo esse movimento, você não pode fazer aqui, faz ele mais relaxado aqui, né? Mais embaixo. A sensação dele é de calor. Você tem que sentir, tá? Na hora que você começar a sentir, você me fala, senão eu te acompanho. E aí você vai fazendo esse movimento. E aí vai vindo um calor, vai ativando. Né? Por exemplo, eu senti aqui meu corpo, né? E veio aqui para esse lado. Então, esse lado do meu corpo ele já está sendo ativado porque eu já estou trabalhando há algum tempo com esse ponto, tá? Então, pegou no ponto e você faz esse estímulo. E aí vai percebendo, você pode até fazer de olho fechado para perceber assim, o que você está sentindo, né? Qual é a reação do seu corpo, né? Então, a grande importância, o diferencial do tratamento de acupuntura é a pessoa sentir e se transformar perante essa experiência, né? Então, sempre que a gente faz acupuntura, tem que ter alguma sensação, porque o corpo reage, né? Imagina, se com a mão vocês estão sentindo com a reação da automassagem, imagina com um ponto de acupuntura, né? O quanto que não se libera, com 40 minutos com agulha, não é verdade? Animada, que delícia! Ok, Lígia, sentiu o ponto? Que ótimo, fiquei super feliz. Que ótimo também, Deluz. Nossa, que ótimo que vocês tem que sentir bem, isso mesmo. Qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem, né? Então, aqui.
e faz essa massagem, faz esse autocuidado, tá bom? E aproveitem esse momento para pensar o que vocês podem fazer de diferente na semana de vocês, o que você gostaria de transformar na sua vida essa semana. Traz essa energia, essa disposição, esse relaxamento para uma atividade que você eleja importante no seu dia, na sua realização diária. O que você vai fazer, como que você vai direcionar a sua criatividade, a sua disposição, a tua vitalidade pessoal, né? O mais importante é entrar em ação. Que ótimo, fico contente, Ana Regina, fico muito contente, parabéns. Então, aproveitem essa energia para criatividade, para desenvolvimento, para ser feliz, tá bom? E eu realizo tanto atendimento online quanto presencial aqui no Japão. Nós estamos com um curso de Reiki para transformar todos os momentos em autoconhecimento, tanto autocuidado quanto cuidado de outras pessoas. E eu convido você a fazer parte de toda essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento integral, tá bem? Os cursos de autoconhecimento, eles são tanto online quanto presenciais. Então, se você estiver aqui no Japão, eu convido você a fazer parte dessa jornada. E se você estiver no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, entre nessa jornada oriental, online, que vai ser muito especial, todos os momentos de compartilha, tá bem? E uma grande inspiração para o dia de vocês, para a noite de vocês, muito relaxamento, muita paz, né? E que você direcione todas essas boas energias, toda essa vitalidade, disposição para o teu crescimento, para a tua realização. E a pergunta que eu mais gosto de fazer, o que você, agente realizador, vai realizar essa semana? O que você, agente transformador, vai realizar essa semana para que seja diferente, para que seja especial e que vale a pena na tua vida e no seu dia. Muita gratidão, Samaira Cordeiro. Tem alguma mensagem? Gostaria de perguntar? Que ótimo, Virgínia. Obrigada, obrigada. Muita paz, muito relaxamento, muita disposição. Despertem sempre o melhor que vocês têm dentro de vocês. Viva sempre a sua melhor versão. Vocês têm coisas incríveis. Hoje os pontos foi de despertar a felicidade, despertar a tua autobiografia, os seus momentos de felicidade, os seus momentos inspiradores. E cada um apenas sentiu o que tem dentro de si. Então, se vocês sentiram coisas maravilhosas, se vocês sentiram relaxamento, bem-estar, alegria, disposição, é porque você tem tudo isso dentro de você, tá bom? Muita gratidão, muita paz, uma excelente semana e até a próxima quarta-feira. Gratidão.